4, versículo de número 3 em diante. Eu estou um pouco debilitado, estou um pouco meio resfriado. Não vou assim, vou tentar pregar um pouco com cautela hoje. Minha garganta está um pouco debilitada, amém? Mas que possa os irmãos entender, às vezes nem sempre o barulho que vai mostrar que Deus está falando. Meu Deus. Deus, ele fala através também da neblina suave. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Maravilha. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Queria que os irmãos repetissem esse versículo de número 4, que diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Mais uma vez. E era necessário passar por Samaria. Amém? Podeis assentar. Particularmente, eu gosto muito desse versículo. Quando eu estava essa tarde meditando na palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jesus ele estava em Judéia. Jesus ele tinha o desejo de partir outra vez para a Galiléia. E a trajetória da chegada até a Galiléia, se não passasse por Samaria, Aleluia, levaria quase que 2 dias para poder chegar até a Galiléia, o lugar onde que Jesus precisava de estar, precisava Aleluia. de continuar a sua jornada. E Jesus, ele vira para os seus discípulos e diz que iria passar por Samaria no momento propício. Não era um momento bom de estar em Samaria, por causa da rincha, podemos dizer assim, em que tinha os judeus contra os samaritanos, ou vice-versa. Ambos, devido a algo que aconteceu no passado, deixou-se uma marca, deixou-se uma mancha no meio do Evangelho. E a Bíblia, ela relata que Jesus ele não quis saber o que estava acontecendo, não queria saber o rótulo que estava carregando de ser um judeu. Jesus ele simplesmente não estava interessado em entender o que iria acontecer se ele passasse lá em Samaria, o que os irmãos lá iam falar ao seu respeito. O judeu, ele era conhecido pela roupa que estava vestindo. Aleluia. Então havia-se uma diferença quando um judeu chegava em um lugar. Então, para nós podermos entender o motivo da passada de Jesus em Samaria, nós temos que olhar um pouquinho para trás e compreender o que está acontecendo, por que Jesus estava dizendo que era necessário passar outra vez lá em Samaria. A Bíblia relata que tão somente Davi, quando estava para construir o templo, ele desejou unicamente construir um templo, porque ele se dizia: eu tenho casa, mas o Deus que eu sirvo não tem casa. Então a Bíblia ela menciona que Davi anseia, agora cria no seu coração um desejo de criar uma casa para o seu Deus. E a Bíblia diz que tão somente podia agora construir uma casa para o seu Senhor, porque ele tinha a mão manchada de sangue. Pois bem, a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Natã que iria através do ventre, da semente que Davi iria produzir, desse sim, iria construir um templo para o Senhor. E a Bíblia diz que lá
Então, depois de muito tempo, nasceu Salomão, e assim os irmãos conhecem a história, que construiu o templo, que foi a casa de Deus. Então, os judeus puderam adorar ao Senhor ali dentro daquele templo. Só que houve esse momento, uma rivalidade entre os samaritanos e entre os judeus. Os judeus diziam tão somente que Deus só habitava quem adorasse no templo. E os samaritanos diziam que Deus eles habitava no monte. Então ficava aquela rivalidade. Não, Deus ele visita só quem ora no monte. E os judeus diziam, não, Deus ele visita aqueles que adoram na igreja, aqueles que adoram no templo. Então ficou aquela rivalidade, aquela rixa veio se extensando desde o momento em que Jesus disse: se faz necessário passar por Samaria. Ou seja, às vezes algumas circunstâncias que ocorrem no meio da igreja, no meio do povo, que Jesus precisa passar lá de novo. Às vezes há algum problema surgindo no meio da igreja e Jesus precisa passar. Eu não sei qual tipo de situação está acontecendo na tua vida, eu não sei que tipo de situação possa estar acontecendo na igreja que você está servindo ao Senhor, mas eu tenho certeza que o meu Jesus está marcando o dia para passar lá na tua casa, lá na tua igreja. Aleluia. Então Jesus, os discípulos agora viram e dizem assim: olha, eu não sei, mestre, mas não é uma boa hora de passar por Samaria. Mas Jesus disse: não, eu quero passar por Samaria. Então a Bíblia diz que Jesus entra na cidade e senta num poço chamado o Poço de Jacó, o poço que Jacó havia fundado. Ali Jesus estava cansado. Ali Jesus, por causa da caminhada, estava cansado. Eu já vou começar a aplicar esse texto aqui. A Bíblia diz que Jesus, por causa da caminhada, estava cansado. Ou seja, quantas vezes no meio da caminhada, no meio das tribulações, no meio dos ventos, no meio das tempestades, você senta um pouquinho para descansar, porque é natural cansarmos por ser humano. Jesus então se fez carne, veio habitar no meio de nós e veio passar as tribulações que nós estamos passando hoje, para poder dizer que às vezes cansar faz parte da caminhada. Não vai querer dizer que cansar é que está caído, cansou é porque está parado, cansou é porque parou de orar, cansou está apadigado é que você está caído. Não! Cansar faz parte da caminhada, cansar faz parte do momento, mas o meu Jesus é aquele que dá força, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, esses subirão como asas, como de águia, voarão, cantarão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Faz parte da caminhada. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas quantas vezes dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Isto é o marco de um ministério, de uma pessoa que quer ver a obra de Deus crescer. Elias foi assim. Elias pediu a morte quando se deitou debaixo de um zimbro. Mas o meu Deus diz: olha, Elias, eu vou mandar um anjo do céu com uma brasa, ou melhor dizendo, um pão cozido na brasa, uma botija de água vai te alimentar e tu vai caminhar mais um pouco, porque muito grande é a tua caminhada. O meu Jesus está dizendo aqui nessa noite para você: não é hora de parar, porque alguém falou isso, alguém deixou de falar alguma coisa. Se você caiu, sacode a poeira, levanta, porque a caminhada é muito longa ainda. Cansar faz parte. Jesus cansou também. Jesus cansou e ali sentou num poço.